Queridos, eu acho que é de conhecimento de todos vocês, amém, por isso, que nós estamos falando no mês de julho sobre oração. O tema dessa mensagem, né, o Rogério falou, pastor, essa mensagem vai ter que pregar a mensagem e tal, e eu falei para ele a mensagem, o tema dessa mensagem talvez já esteja aqui. Vamos dizer junto? Oração não é opção, é uma... Então vamos lá agora, toda a igreja, vamos lá. Oração. Então, pronto, já deu para você entender. Vamos embora para casa, para a cantina, comer o negócio, porque oração não é uma opção, oração é uma arma. Uma arma em teu benefício. Não é uma arma no benefício de Deus, é uma arma no teu benefício. Você precisa aprender a orar. Nós precisamos, como igreja, termos aqui, certo? Pessoas que oram. Essa igreja começou à base de oração. Alessandra não está aqui para confirmar isso. Mas eu quero dizer para você, quando eu cheguei aqui em 1997 nessa igreja, Rita é dessa época, mas a Rita não estava nas reuniões de oração. Naquele dia, ela não estava naqueles dias. Algumas vezes, Rita? Não, né? Eu não lembro você. Não lembro. Eu lembro da Magda, lembro do Guido, lembro do Marção, lembro da Alessandra e de mim e a Andréia. 6h da manhã, nós saímos aqui de São Rafael, atravessávamos a ponte de Richmond para orar na casa da Magda, 6h da manhã. Orávamos de 5h30, chegávamos lá às 6, de 6h da manhã até às 7h da manhã. Todos os dias orávamos. Não tinha um dia, só sábado, domingo que não. Mas nós saímos daqui. Márcio tinha um carro equipado muito legal. E saiu, o carro passava na ponte. A gente lembra que a gente ria, porque o carro, ele rebaixou o carro. E o carro ia batendo no pneu, mas a gente ia orar. Por 1 hora. Uma das pessoas que estavam na casa da Magda, ele era um roommate. Ele passava assim no corredor e saía correndo, e a gente fala assim, eu falei assim, um dia eu vou batizar esse rapaz, um dia ele vai estar na igreja como líder da igreja. Todo dia ele passava correndo e falava assim, ele devia falar assim, essas mulheres são doidas. 6h da manhã, não tem outro horário para orar, não? Não tem horário para falar com Deus, querido. Você tem que falar com Deus qualquer hora, diga amém aí. Qualquer hora você fala com Deus. E aí, o que aconteceu? Vaguinho se converteu, eu o batizei e ele virou o tesoureiro da igreja, um dos líderes da igreja. Não está aqui, está em outra igreja. Mas foi uma das pessoas que eu batizei. Guido, que faleceu, o Senhor levou, também não está aqui conosco, mas está no céu por causa dessas orações. Ele não era convertido, ele se converteu nas orações. Ele acordava e orava com a gente. Então essa igreja iniciou hoje, que você está vendo aí 700 e poucas pessoas espalhadas nas 3 igrejas, começou com um pouco de irmãos na casa de uma irmã orando. Quando Magda perdeu o Guido, ela saiu da igreja e nunca mais voltou. Lembranças, respeitamos naquela época e é assim. Mas essa igreja começou com oração. Essa igreja não vai terminar com oração. Porque essa igreja vai ser arrebatada e nenhuma igreja vai terminar. Nós vamos continuar sendo igreja lá no céu. Diga aleluia aí, glória a Deus. Esta igreja e as outras igrejas vão ser arrebatadas e nós vamos continuar lá no céu, a nossa igreja, só que nós não vamos precisar orar porque nós já estamos com o dono da glória toda lá e vai ser uma bênção para todos nós. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte. Oração é falar com Deus. Oração é a coisa mais simples que existe. Porque não tem ninguém aqui que é mudo. Todos nós falamos o dia todo nos nossos telefones. E quantos minutos da sua vida você tem dedicado a falar com Deus? Eu te garanto que você não passa 15 minutos falando com Deus. Do seu dia, da sua agenda. Se eu estiver errado, você pode falar assim, pastor, errou. Porque eu tenho falado muito com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para você essa mensagem, essa parte da mensagem. Oração, querido, é intimidade com Deus. Quando você quer falar com uma pessoa, as pessoas que eu mais falo na igreja, que eu tenho mais intimidade.
Eu tenho intimidade com vocês porque eu sou o pastor das 3 igrejas. Mas eu poderia ser um pastor diferente, ou um Bruno, talvez, que não vem muito aqui, que não é o pastor Eduardo, vocês têm intimidade com ele, porque ele é o pastor que está aqui com vocês. Aqui eu me sinto, graças a Deus, no meu terreno, porque eu conheço todos vocês e me dou com todos vocês. Mas, e você, se dá com Deus? Eu não me sinto estranho de estar na igreja de Menlo Park, não me sinto estranho de estar na igreja de Alçobrante, não me sinto estranho de estar aqui. Eu não chego aqui e me sinto um estranho, porque eu tenho intimidade com vocês. Agora, você tem intimidade com Deus? Será que quando você chega diante de Deus é só para pedir? Porque, olha, eu quero falar uma coisa para você, entenda o que eu vou falar, é importante nessa mensagem. Quem chega na presença de Deus só para pedir, não tem intimidade com Ele. Se você na sua oração é só pedilância, é só pedido, você não conhece esse Deus. Porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, coisa que eu não falei hoje cedo. Isso eu não falei hoje cedo, nada disso. A palavra de Deus diz o seguinte, antes que saia qualquer palavra da minha boca, da minha mente, Ele já está sabendo de todas as coisas. Então, para que você vai gastar o seu tempo pedindo coisa para você, se Ele já sabe? Então, o que eu falo para você e que ensino para você nessa noite aqui, é que você comece a falar coisas que não tem nada a ver com você na oração com Deus. Comece a pedir para a pessoa que está do seu lado. Comece a se importar com as pessoas que estão atrás de você. Comece a se importar com os jovens que não estão dentro da igreja. Comece a se importar com as pessoas que você não conhece essas pessoas. Comece a falar do Brasil. Comece a orar pelo Brasil. Ore pelo Brasil agora. Ore, querido. Que eu vindo de lá para cá no volante, certo? Os voos todos das empresas brasileiras podem ser cancelados. E voos das empresas americanas pode também não pousar no Brasil. Por causa da situação que nós estamos vivendo. Porque um Zé Mané não sabe dialogar, não se comporta como presidente e faz e fala o que quer. E nós estamos com esse problema aí seríssimo para enfrentar. Nós não, né, querido? Porque nós estamos aqui, mas você que está aqui também vai enfrentar problema. Mação, acho que eles não ficaram porque eu falei, os voos podem ser cancelados. Eles iam de madrugada, já foram para casa para pegar os voos já ir para o aeroporto. Porque eles vieram pela Unário. Os irmãos ali que estão ali do Gilberto, os parentes do Gilberto, da Poliana, vieram pela Copa. Então não tem problema, vai tranquilo, sem nenhum problema. Mas quem está voando pela Unário, quem voou pela Unário, certo, está correndo o risco de não baixar no Brasil. Por quê? Porque o nosso presidente vai apertar agora o Brasil. Nosso presidente aqui vai apertar. A situação é para orar. Então eu quero dizer para você, ore por todos os motivos, mas não ore por você. Porque Deus sabe do que você precisa. Deus sabe a sua necessidade. O que Ele quer é que você chegue para Ele e diz, Deus, o Senhor já abençoou a vida do Marciano que completa 56 anos de idade hoje? Eu queria colocar a vida dele nas tuas mãos. É um homem íntegro, um homem de Deus, um homem de uma só mulher, um homem que tem uma filha, um homem que é um pai, um homem que é um tio, que eu vi falar no casamento sobre ele. Eu queria colocar a vida dele no teu altar. Eu queria colocar a vida da NAC, da Julie Joy no teu altar. E pedir para que o Senhor abençoe a vida delas. NAC está sozinha. E todas as mulheres sozinhas da igreja. Os homens estão só. Senhor, eu queria que o Senhor orasse, que o Senhor abençoasse a igreja de Corte Madeira, o pastor Ribamar, o pastor William, o pastor Bruno, pastor Cecílio. Deus, eu coloco a vida do pastor Cecílio, que estava numa árvore ontem, caiu da árvore, quebrou o braço e 3 dedos. Eu queria orar por ele, ele vai operar amanhã. Senhor, eu queria orar pela vida dele, pela operação dele. Estava brincando de Tarzan e Jane. Eu falei para ele, você foi brincar de Tarzan, meu filho. Você não tem esse equilíbrio todo. Tem coisas que quando a gente alcança uma idade, a gente não pode fazer, viu, Marciano? Não pode fazer mais. Então nós temos que tomar cuidado. Se é coisa para subir em árvore, é coisa para Mateus, para esses meninos que estão aí. Gustavo, Mateus. Pastor, fora, esquece. Esquece. Eu estava lá em casa no Natal e um senhor de 70 anos de idade subindo na escada. Ele a mulher dele também, de uns 70, subindo na escada. Para prender as luzes. Eu parei o carro. Eu falei, meu vizinho, vem cá.
seu Ximenes. Ximenes, vem aqui. Deixa eu te falar. Tantas pessoas caem nessa época. Você já viu? Bate no Google aí. Quantas pessoas caem, certo? Botando decoração de Natal nas casas. E quantas pessoas morrem? Inclusive, olha, lá no Brasil acontece a mesma coisa. Na mesma hora ele foi descendo, eu falei, mas desce devagar, foi descendo. Chamou o Zequinha, eu falei, eu tenho um cara que faz para mim a minha decoração de Natal, vou chamar para você. E ele foi o Zequinha. Aí o Zequinha fez de toda a rua. Pensa o dinheiro que ele ganhou. E não deu uma gorjeta para mim. Não deu um tipo para mim. Não deu nenhuma oferta para mim. Mas que ele fez, ele fez. Você está entendendo, querido? A gente abençoa a vida dos irmãos, abençoa a vida do Zequinha. Deus está querendo essa intimidade com você. Ele sabe tudo de você, você não precisa. Então, o meu desejo é que nessa mensagem você aprenda a importância da oração. E eu escolhi um personagem que orou na Bíblia e por ter orado na Bíblia se livrou de 3 grandes inimigos. Hoje é o dia de você, de mim, nós, certo? Pegar os nossos inimigos e colocar no lugar. Sabe por quê? Porque quando chegar em casa você vai orar pelos seus inimigos. E eu vou orar pelos meus inimigos. Essa é a proposta. Então eu gostaria de convocar você a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a Bíblia, por favor. Quem trouxe a Bíblia? Vamos ver se está melhor do que hoje cedo. Levanta bem alto para que eu possa ver. Sua Bíblia. Gente, vocês estão de parabéns. Porque lá em Melo Parque só tinha 4 Bíblias. E uma da irmã da Assembleia de Deus, que levantou, a senhorinha de quase 80 anos, ela levantou assim a Bíbliazinha dela, assim, com o cabelo em branco amarrado. Ela falou, eu trouxe minha Bíblia, pastor. Se você não tem Bíblia, abra o seu celular. Mas não fica no celular da mãe, celular do pai, celular da esposa. Abra sua Bíblia no celular. Para de ser preguiçoso. Abra agora e já fica de pé no livro do 2 Crônicas, capítulo 20. Salvação individual. Você abre, sua esposa abre, seu filho abre, todos abrem a palavra de Deus. Eu não vou nem forçar para você trazer a sua Bíblia, não. Pode trazer, que bom, que bênção. Pastor Eduardo, o senhor pega no pé do pessoal para trazer a palavra de Deus para dentro da igreja. Tem que ser assim. Nós não podemos perder a noção de olhar a palavra de Deus, de abrir a palavra de Deus. Álvaro, a palavra de Deus. Entendeu? Luiz, a palavra de Deus. Jovens, a palavra de Deus. Seja ela no celular, a palavra de Deus. 2 Crônicas 20, capítulo 20, verso 22. Eu vou ler mais um pouquinho para você entender aqui. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra o rei Josafá. Então informaram a Josafá, rei, é o seguinte, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Olha para mim aqui. O inimigo quer te amedrontar. Assim como ele amedrontou Josafá, quis amedrontar Josafá, o inimigo ele faz esse papel. Ele quer deixar você preocupado. O que é preocupado? Preocupar antes das coisas acontecerem. Então fica tranquilo, porque a história vai terminar de um jeito bom para todos nós. Um exército enorme vem contra ti de Edom, contra do lado morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, olha aí, Josafá decidiu o quê? O que é que fala na sua linguagem aí? Consultar o Senhor. O que é consultar o Senhor? Orar. E proclamou o quê? Um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo que vinha de todas as cidades de Judá para buscar e ajuda ao Senhor. Olha aí. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e em Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo. Até aí nós vamos. Feche teus olhos abaixo da tua cabeça. Pai, nós queremos que o Senhor esteja conosco nesses momentos que vamos estar na tua presença, 32 minutos, exactly. E que esses 32 minutos nos dê
condições da gente aprender algumas verdades aqui. E que esses 32 minutos sejam os 32 minutos mais importantes da nossa vida nessa semana. Para que a gente possa iniciar bem, derrotando todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém? Pode sentar. 3 exércitos, como diz a leitura, se juntaram contra Israel e mandaram avisar Josafá para tirar o que dele? O sossego. Sabe o que está aí na sua mente que vai acontecer essa semana, ou talvez que aconteceu na semana passada e que tirou, o teu equilíbrio emocional? É isso que o diabo faz. Só, querido, eu quero dizer uma coisa para você. O rei Josafá achou melhor pegar essa, como que se diz? Essa afronta, não era afronta que eu queria falar, essa ameaça. Ele resolveu falar o seguinte: a afronta e a ameaça vinda do inimigo, que eu nem conheço, eu vou entregar, sabe para quem? Para Deus resolver. Ponto, uma lição para você. Quando você tem um problema com alguém, você não conhece como que essa pessoa está agindo, nem qual armas que ela vai usar. Então o que você faz? Entrega essa pessoa, Samuel, para Deus. E pronto, acabou. E descanse, Itamar, no Senhor. É isso que o texto está falando para nós. Mas pela infelicidade dos inimigos de Josafá, eles não sabiam que o rei Josafá e o povo contavam com a ajuda do grande Deus de Israel. E aí tem uma grande diferença. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou falar para você. Olha para mim. Se alguém está mexendo com você por mal, ele está mexendo com Deus. Sabe por quê? Porque, olha, eu sou pai da Tiffany. Quando alguém mexe com a Tiffany e faz o mal para a Tiffany, está mexendo com quem? Comigo. Não é? Não é assim? Nós não defendemos nossos filhos? Se alguém mexer com Rebeca, se alguém mexer com Fiona, misericórdia, ainda mais Fiona. Ela não está aqui hoje. Está até mais leve o culto, né? Porque ela sempre fala alguma coisa. Aí ela já ia falar assim, mas vem um pastor falando bobagem. Se alguém mexer com Fiona, ela vai que nem uma galinha. Uau! E quem mexer com a Tiffany, eu também, e André vai também. Aí você pega e transfere isso para Deus, Dora. Transfere isso para Deus. Se alguém mexe com Dora, Dora é filha de Deus. Mateus é filho de Deus. Fiona é filha de Deus. Rebeca é filha de Deus. Sofia é filha de Deus. Quem mexe com Marciano está enrolado. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Cida, você é filha de Deus. Quem mexer com você, o que você tem que fazer? Entrega esse indivíduo para Deus. E Deus vai cuidar dele. Foi isso que ele fez. O povo de Israel, Judá, certo? Lá de Judá, o povo, certo, que estava com Josafá, entregou todo mundo para Deus. Ele contava, Gilberto, com a atuação do Deus que abriu o Mar Vermelho. Olha só, que Deus fuleirinho. Abriu o Mar Vermelho e matou todos os egípcios. Que Deusinho que não gosta de briga. E não somente isso, foi o Deus que abriu, certo? Fechou a boca dos leões quando Daniel estava na cova. Foi um Deus que chegou e disse para Jesus, porque você fez essa oração, vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, nós vamos alimentar mais de 8.000 pessoas. Esse é o Deus, diga amém aí, gente. Esse é o Deus que eu estou pregando para você. E se alguém mexer com você, eu quero falar, Jonas, mexeu com a pessoa errada, porque você tem um pai que ele vai te defender. Se você for um filho de Deus, de verdade, ele vai te defender, Nath. Mas tem que ser filho de verdade. Não pode ser filho de mais ou menos. Tem que ser 100% cristão. Se você quer que Deus te defenda, então seja 100% cristão. Porque quando a Tiffany fez algumas coisas erradas, certo? Na hora dela foi, pai, agora o que eu faço? Agora você vai pedir perdão. Pai, isso não é justo. Você está errada. Você está errado, você vai pedir perdão. Pai, você vai pedir perdão e eu vou lá com você. Deus faz assim também. Deus dá disciplina para nós. Quando a gente não está
na mesma sintonia com Ele, como somos crentes fracos, Deus não pega e nos ajuda nos momentos de fraqueza. Então você tem que entender isso aí, querido. Essa palavra é para quem realmente é do Senhor, não é para quem é criatura de Deus, não, quem é filho de Deus. Então foi esse Deus que fez sair a água da pedra, que deu maná por 40 dias, que derrubou muralhas no grito. Foi esse o Deus que pegou e fez tudo esses milagres todos. Foi esse Deus que Josafá chegou e falou assim: eu não estou falando de deusinhos, não. Eu estou falando de Deus Todo-Poderoso. E aí aconteceu o que aconteceu e nós sabemos disso. Então, querido, o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós precisamos buscar Deus. Essa é a tônica da mensagem, é a tese que eu estou defendendo. Nós precisamos buscar Deus. Porque esse Deus, Ele vai fazer coisas impossíveis na sua vida. Você contra 100 inimigos pode ser pesado, mas para Deus não é. Você contra 50 pode ser pesado, mas para Deus não é. Você contra 1 pode ser pesado para você, mas para Deus não é. Então você tem que contar, Léo. Você tem que contar com Deus. E para contar com Deus, você tem que estar do jeito certo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, queridos, em nome de Jesus, quando Josafá, certo, orou ao Senhor, porque ele sabia que a oração ia dar onde deu, Josafá resolveu orar antes da vitória vir. Nós temos um erro muito grande de orarmos pedindo, pensa que está orando a Deus, incomodando Deus, que Deus não sabe. Querido, você já tem que orar, presta atenção na mensagem que eu estou te falando para você. Já começa a orar agradecendo pela vitória sua. Uma menina, 3 semanas atrás, chegou chorando na igreja, desesperada, Cris. E aí ela falou: pastor, minha mãe estava vindo para passar férias comigo. Foi diagnosticado 3 tumores no pulmão dela. Ela desesperada. Eu cheguei para ela e falei assim: olha, vamos agradecer a Deus. Eu já estava preparando essa mensagem. Vamos agradecer a Deus pela vitória. Como, pastor? Agradecer a Deus, minha mãe não vai vir mais. Ela vai fazer quimioterapia, radioterapia. Certo? Minha mãe pode até morrer, pastor. Está no grau 3, não sei o quê. Eu falei: olha, Cris, nossa igreja tem uma atitude muito bonita de orar pelas pessoas que têm câncer e muitas delas foram salvas pelo Senhor. Nós tivemos muitas vitórias de câncer. Vitórias que vocês nem sabem. Às vezes eu estou orando para uma pessoa que tem câncer, está do seu lado, você nem sabe. Porque a pessoa fala: pastor, eu não quero que fale para ninguém. Mas são vários casos de câncer nessa igreja. Nós perdemos 3. Um quando eu cheguei e 2. O marido da Rita, Zé, e o Guido, que não cuidou. O Zé até cuidou, mas o Guido não cuidou. O Guido deixou a coisa rodar. Se tivesse cuidado, tinha escapado. Então, querido, eu disse para ela: vamos orar, agradecendo. Ela não entendeu nada. E ela, assim, é uma mulher de posição. Sabe aquela mulher que é difícil você conversar? Você está ficando doido. Isso não pode acontecer. Nós temos que orar para minha mãe ser curada. Sua mãe já foi curada. Vamos crer nisso. Mas a vontade de Deus vai ser feita. Não é que eu estou falando de profetizando, senão que eu tenho cuidado com isso. Que a pessoa depois fala assim: ah, pastor, sou profetizando. Toda vez vai: a vontade de Deus vai ser feita, minha filha. E ela é boa de qualquer jeito. Se é para levar, se é para ficar, a vontade de Deus é boa. Quando foi quinta-feira agora, ela me ligou chorando copiosamente no telefone. Eu falei: morreu a mãe. Eu falei: pastor, eu estou feliz demais. Aí eu falei: vai vir alguma coisa. Pastor, os médicos foram fazer a preparação para a quimioterapia, foram e botou ela no CAT scan de novo. Pastor, não existe tumor mais, pastor, em nome de Jesus. Não existe tumor. Hoje eu estava falando isso na igreja e ela estava do meu lado. Não existe mais no tumor. A mulher nem Dona Divina Camargo, olha só, com esse nome não tinha jeito. Divina, né? Ela está de férias, ela vem de férias, na mesma passagem, no mesmo dia, certo? E os médicos não estão entendendo o que aconteceu. Eles não entendem nada, mas eu sei que é milagre de Deus. E aí o médico chegou e disse para ela: daqui a 3 meses a senhora volta.
para fazer uma checagem, cheio de negativismo. Eu falei, não, tem que voltar para checar mesmo, né? A irmã Dava não está voltando lá para checar, fazer as coisas? É assim. Mas o nosso Deus, querido, é um Deus de milagre, que Ele ainda luta por nós. Agora é preciso agradecer ao Senhor, não ficar, Senhor, porque eu? Não podia ser fulano de tal, eu, com 2 filhas sem marido, se ela orasse assim, agradeço, pastor, porque eu não tenho pai, agora eu vou ter mãe. Agradeça a Deus, em vez de ficar clamando, murmurando para Deus. Agradeça a Deus pelo que você tem e deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. Por que a oração não é uma opção, sim uma arma? Primeiro, porque somos fracos diante dos nossos inimigos. Eu provo para você que o rei Josafá era um homem fraco, certo? E está aí a leitura para você. Vamos lá juntos? Porque somos o quê? Fracos. Era um rei que estava falando. Não era uma pessoa lá, não. Era o rei. Era a autoridade máxima. Eu sou fraco. Somos fracos diante dos nossos inimigos. O nosso Deus não irá nos julgá-los, os inimigos? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem contra nos atacar. Então, sabemos o que fazer, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para quem? Para ti, querido. Oração é voltar os olhos para o Senhor. Teus inimigos caem hoje, se você souber pegar essa mensagem. Teus inimigos caem hoje. Estou aqui diante de uma ex-cancerígena. Estou ali diante de outra ex-cancerígena. Nós oramos por essa Cida, certo? E Deus deu a vitória para ela. Nós oramos por Dalva, Deus deu a vitória para ela. Agradecemos, certo? E temos que agradecer quando o câncer vier em outras pessoas. Nós temos que agradecer a Deus. Nosso Deus, tu não irás julgá-los. Primeiro passo para a vitória que você precisa, como o rei Josafá teve, é reconhecer, querido, que você é fraco. Tem gente que quer enfrentar Satanás. Vai enfrentar Satanás. Tu vai levar um couro. Mas eu sou cristão. Maior que está em Deus do que está em mim, do que o que está no mundo. Vai nessa criatura. Você não se recolhe na sua insignificância, não, e diz assim, quem vai lutar por mim é o Senhor. É Ele que vai com a espada na frente, derrubando todos os anjos de Satanás. É Ele. Fica tranquilo, marido, que agora o pastor disse, mexeu com os filhos dele, e nós somos filhos dele. Agora quem vai lutar por nós é o Senhor que luta por nós. Não é, certo, Trump, não é Bolsonaro. Bolsonaro está assim, porque o Trump vai me salvar. Vai nessa não. Se eu pudesse falar com ele, eu falaria, meu filho, não vai nessa não. Quem vai te salvar é Deus. Quem vai te tirar da cadeia é Deus. Não é Trump, não é Estados Unidos. E quem vai te pôr lá, certo, se for da vontade de Deus. Porque Deus que acontece todas as coisas é dentro da vontade dele. Então nós precisamos entender. Primeiro passo de Josafá foi reconhecer suas fraquezas, sua pequenez diante de 3 exércitos, sua incapacidade bélica de limitações devido ao número de homens. O exército de Josafá era inferior aos 3 exércitos que estavam ali, certo? Então, mas ele reconheceu que ele era fraco. Frase, querido, que ele botou o seguinte, eu vou orar. Porque a oração, ela é a ponte que separa, certo? A minha fraqueza humana do poder de Deus. Então, quer dizer para você assim, eu e você somos assim, ó, nós estamos aqui, no meio. Aí nós olhamos para o lado de lá, tem fraqueza humana, para o lado de cá, o poder divino. Qual é a tendência que a gente tem que ir? Nós temos que ir para a fraqueza humana, para a gente chegar até o poder divino. Se você não se despir do seu orgulho, aqui, eu vou, eu ganho, eu sou isso, eu sou aquilo, e não for para esse lugar e orar para que essa ponte, que é a oração, te levar, certo, para o poder divino, você está com problema. Reconheça nessa noite que você não tem poder contra Satanás, mas Jesus, mais Deus, certo? O Espírito Santo, Ele tem, e Ele vai te dar a sua vitória. Não é retórica pastoral, não. Ele vai te dar a tua vitória. Vamos aplicar.
A primeira pergunta que eu gostaria de aplicar no seu coração é o seguinte: você sabe com quem você está lutando? Você sabe quem são os teus inimigos? Porque, querido, parece que tem cristãos que eles ficam assim, sabe, achando que o inimigo é esse coitado que está do lado, ou desafeto da igreja. Que o inimigo é o cônjuge. Tem pessoas que são aqui separadas, eu sei disso. Por que aquele homem não presta, aquela mulher não vale nada, por isso que eu separei dele. Aprontou comigo, não presta. Quando você tiver essa ideia aí, você está dando munição a Satanás te deixar mais triste, frustrado ou frustrada, certo? Diante de um problema que não é essa pessoa que trouxe para você. Quem é culpado, certo? De fazer a bagunça na sua vida, certo? É Satanás, a bagunça. O início de um relacionamento maltratado dá nisso. Tem tanta gente na igreja que hoje mesmo eu cheguei para um casal lá, falei, vem cá, vem aqui. Cadê a aliança? Falei para o homem. Primeiro cheguei na igreja, contar a história direito do começo. Cheguei na igreja, a irmã me pegou antes de eu entrar, falou, pastor, fulano de tal não está com a aliança. Ele tirou a aliança dele. Também me tirou das redes sociais dele. Se eu vai lá nas redes sociais, não tem a minha foto, tem ele e a filha, mas não tem minha foto. Vamos investigar isso aí direito. Peguei as redes sociais dele, vi que ele tirou as fotos da esposa. Aí estava na roda com 5 homens e ele chegou. Aí eu falei, deixa eu ver sua aliança. A minha aliança, o outro mostrou a aliança. Cadê a sua aliança? Eu estou sem aliança. Eu falei, por que você está sem aliança? Você separou da esposa? Não, porque eu engordei, depois emagreci. Você faz regime para coisa, tira a aliança. Então você engordou, estava apertado, aí você tirou. Depois você emagreceu, não botou a aliança de volta. Que legal, hein? Aí eu chamei a esposa. Vem aqui, filhão. Está sem aliança por quê? Pastor, ela deu uma de bobinha, né? Pastor, não sei, ele tirou a aliança dele. Aí, passa a sua aliança para ele. Isso hoje cedo. Ele falou, não, pastor, essa é a minha aliança. Aí passou a aliança pro dedo do marido, eu perguntei, cadê a tua? A mulher que tinha reclamado lá fora por mim. Ela que estava sem aliança. Você está entendendo o pricopó que eu enfrentei? Se eu tivesse tomado logo o lado dela, eu estava lascado. Mas aí eu falei, cadê a tua aliança? Não, porque eu engordei, emagreci, a mesma resposta. Eu falei, vai voltar para casa agora? Só não vou dar a minha, porque minha esposa vai estar aí. Mas você vai voltar para casa e vai botar. Eu comprei uma aliança na Amazônia, então você põe essa aliança no seu dedo. Que negócio, você já pegou a aliança do marido? E veio cobrar de mim? Aí ela veio sozinha. Pastor, eu queria pedir perdão para o senhor. Você pedir perdão é de joelho. Você ia me botar numa fria. Como é que você está sem sua aliança? Pastor, você é culpada. A gente é culpado. Eu estou contando essa história para você. O comecinho, todos nós, eu e André, minhas briguinhas com o André, eu e ela temos culpa. Depois, sabe o que acontece? Se eu não ajeitar com ela, o diabo faz a farofa. O diabo vai fazendo a coisa. E aí o outro casal, semana passada, cara, sou macho, pastor. Lá em casa quem manda sou eu, lá a última palavra é minha. E a mulher veio, pastor, ele não está nem deitando na cama, ele está deitando na sala. Eu falei, Eu falei, fica tranquilo aí, porque essas reações de homem é desse jeito mesmo. O homem pensa que é homem, mas depois vai escrever música sertaneja, que levou chifre, que levou não sei o quê, que levou um monte de coisa. Homem, eu quero falar, homens, escuta o que eu estou falando, não dê uma de macho no seu casamento. Não dê. Porque mulher, quando fala assim, agora acabou e eu vou sair de casa. Acabou, não tem volta não. Não tem volta. Então, querido, recolha-se nas suas insignificâncias e eu na minha. Certo? Porque em 2001 eu passei isso. Você sabe, a Rita sabe, 2001 eu passei isso no meu casamento. Eu queria opinar só pela igreja. Era tudo igreja crescendo, pastor bombando, pastor sendo assediado, né? Pastor, quero falar com o senhor, levar o senhor de casa. E nada de olhar para minha esposa, só isso.
Até que um dia nós abrimos o escritório na minha casa e botamos documento para todas as pessoas na lei I-241. 7 dias da semana com o advogado dentro da nossa casa, dormindo, acordando dentro da nossa casa, eu cuidando do advogado e recebendo um monte de gente da igreja aqui na Robin Drive, aqui, eu morava bem aqui. E de outras igrejas. Aí sabe o que acontece, meu irmão? No dia que acabou tudo, que eu levei o advogado no coisa, era um sábado. Aí o pessoal da galera da igreja falou assim: vamos marcar um vôlei, pastor? Eu falei, vamos marcar um vôlei. De manhã, um vôlei e churrasco. Eu falei, tá, André, vamos pro vôlei e churrasco. Aí ela falou assim: não, bem, nós já ficamos a semana toda tratando do povo, vamos ficar nós dois. Eu falei, não, mulher, você está querendo o quê? Está contra mim? Eu vou. Fui. Cheguei em casa por volta das 3 horas da tarde, marcaram um jantar. Vamos para o jantar. André, vamos para o jantar. Você não foi no piquenique, vamos para o jantar. Eu não vou para o jantar. Eu quero ficar com você. Quem quer ficar comigo? Fica comigo lá com o povo. Pronto. Cheguei em casa, aí eu olhava no relógio assim, tá cedo para eu voltar. Agora eu vou massacrar ela. 11h30, meia-noite, 1 hora, vou voltar. Cheguei em casa, fui no quarto. Cadê minha esposa? E já começou a coçar aqui. Eu falei, meu Deus. Fui no guarda-roupa, as roupas dela, metade sumiu. Fui na mala, onde a gente guardava a mala, estava faltando uma. 1, 2, 3. Está faltando uma mala. Liguei para ela 200.000 vezes. Ela me atendeu. O macho desapareceu. O macho virou uma mocinha. As últimas mensagens eu deixava, irmão, me perdoa. Eu não sou esse macho que você estava pensando, não. Eu estou com saudade de você, eu quero ficar com você, não quero mais nem saber de igreja, eu quero você. Aí, Deraldo sabe disso. Aí, irmão, domingo cedo tinha que ir para a igreja para manter o pastorado, né? Fingir, né? Cheguei dentro do carro, olhei o carro dela, o meu carro. Falei, o carro dela está aí? Onde está André? Será que a André está escondida lá em casa? Subi, fui procurar André até no banheiro, nos guarda-roupa, nos negócios, tudo. Ela está em casa, não estava. Desci. Quando eu fui no carro dela para ver se a chave estava dentro, ela estava dormindo dentro do carro. Meu irmão, só de contar isso, vem água nos olhos. Minha esposa dormindo dentro do carro. Fui para a terapia, me custou 6 meses de terapia com ela de casal. Eu tive desse púlpito aqui falar para todo mundo, e eu pedindo perdão para minha esposa, que minha esposa perdeu o encanto por mim por 1 mês, ela não queria saber de mim. E eu pedindo perdão, levando para viajar, levando para o restaurante, e ela não queria nada, falando assim, vou separar de você. Ninguém sabia, ela falava, vou separar de você. E os meus pastores, colegas, falando, pastor, faz isso, vai, ganha a sua esposa de volta, e eu trabalhando, certo? E ganhando ela de volta. A nossa moral acaba rapidinho, querido. Quando a mulher bate o pé, lascou para nós. Então, toma conta da sua esposinha, em nome de Jesus. Então, o que eu estou falando para você aqui? Toma conta da sua esposinha. Você sabe com quem que você está lutando? Não é seu cônjuge, não, viu, Eduardo? Não é seu cônjuge, não. Não é não, Cleide, não é o cônjuge. Não é Gustavo, não é a Jéssica, não. Não é ela, não. Tira isso disso. São os inimigos espirituais da nossa vida. Quem concorda comigo, diga amém. São os inimigos espirituais da nossa vida. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Eu estive lá em Éfeso, na cidade de Éfeso esses dias. Vocês têm que ir um dia na cidade de Éfeso, nas ruínas de Éfeso. Muito legal lá. Pois a nossa luta não é contra sangue nem carne. E a gente não entende isso. Não é contra parente nem cônjuge, mas contra poderes e potestades do mundo espiritual, dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais que estão aqui hoje, ó, do mal, nas regiões celestiais. Eles estão aqui. Por isso se reviste de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de tudo que você fez. Você tentou de tudo, certo? E mesmo assim está muito pouco, se reveste das armaduras de Deus para você lutar contra essas forças espirituais que estão aqui e você não está percebendo. Mas elas estão, e elas estão assim, anotando seu nome, porque você está acreditando no que eu estou falando, e ela vai querer destruir isso do seu pensamento. Jesus disse em João 10:10 o quê? O ladrão, o diabo, veio para matar, para roubar, para destruir a sua vida. Mas ele disse o seguinte, eu vim para vencer com você.
te dá vitória. É isso que ele diz. Então você está aí, querido, desanimado, você está vindo para a igreja arrastado, está indo trabalhar animado, certo? Está indo para o casamento, lá para o namoro, desanimado, mas está indo para a igreja desanimado. Essas coisas todas estão acontecendo na tua vida, em relação à família, está desanimado com a tua família, está desanimado com o teu relacionamento, está desanimado com muita coisa boa. Isso é Satanás que está no teu lombo, está na tua carcunda, dizendo para você que nada disso aqui, família, igreja, nada presta. Casamento, pode deixar para lá, não presta. Você não vai entrar nessa de novo, porque você não tem direito de ser feliz, porque você já foi infeliz um dia. Não pense dessa forma. Se alegre no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos entender, Jesus disse isso para nós, ele vem para tudo isso, mas eu venho para dar força a vocês. Querido, nós temos que aprender com Davi. Davi tem um ensinamento para nós muito grande que a gente às vezes não percebe. Ele pegou 5 pedrinhas, pôs no seu bolso, no seu alforje, e foi para frente de Golias. Pegou uma das pedrinhas, botou no seu estilingue, na sua funda. E aí ele disse, pode ler lá na Bíblia, tu vens contra mim com espada, com escudo, com lança, com dardos, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o qual você afrontou. Não, Davi, eu afrontei você que é um palhaço, um menino desse, não tem nem de capitão, de nada, não é lutador, é cuidador de ovelha, é um pastor. Eu fui com você. Não. Davi falou assim, você mexeu, não foi comigo, não. Você mexeu, foi com meu pai, o rei dos exércitos. É o que você precisa entender. Está se sentindo aí, certo, fragilizado? Você tem um Deus, certo, que ele luta por você. Fica aí pensando nisso. Nós temos que aprender com ele, certo? Nós só precisamos de uma arma que o Senhor quer dar para nós, que é a oração. Mais nada. Quem já viu aqueles filmes? Talvez você não assiste filme, mas eu gosto muito de assistir filme. Aquele filme que o mocinho está dentro de casa, tranquilo com a esposa, está lá, Mel Gibson já fez esse tipo de filme, vários atores já fizeram esse tipo de filme. E aí Mel Gibson está lá, outro ator, sei lá, aquele cara, John Wick, ele vai, e aí chega lá, mata o cachorro, o bandido chega, entra, invade a casa dele, mata o cachorro, mata a esposa, e dá 200 tiros nele, que aquele homem não morre nunca, deu 200 tiros nele. Se você já assistiu esse filme, certo? Mas ele não morre. Aí ele vai sangrando, vai até um depósito que ele tem lá, ele desce a escada sangrando, aí ele tem um negócio que ele vai, aperta lá, 7777, código, aí abre um guarda-roupa. Aí o que tem dentro desse guarda-roupa? Armas, das mais letais. Você já assistiu um filme desse? Escuta, vai prestando atenção na ilustração. Aí ele pega as armas mais letais, pega aquela bolsa daquele tamanho, abre, certo? Joga granada, joga bomba, joga dinamite, joga tudo. Pega aquilo, põe nas costas dele, leva até o carro dele, certo? Abre a mala do carro, certo? Abre o capô e joga aquelas malas, e pega o carro, dá partida e vai até, certo, a casa do inimigo, ou dos inimigos. Chega lá, ele põe a arma aqui, outra arma aqui, outra arma aqui, outra arma aqui, põe aqui, chega lá, certo? Com aquela arma mais poderosa, certo? E fala assim, vocês mataram a minha esposa, mataram meu cachorro. A esposa tudo bem, mas o cachorro não podia morrer. É o contrário, desculpa, queridos. Certo? Aí ele pega e voa pedaços de madeira para tudo quanto é lado. Escuta o que eu vou falar para você. Deus hoje está dizendo para você, eu tenho um quartinho desse para você. Aí você fala assim, nossa, mas Deus quer que eu mate o inimigo. No quartinho, você vai lá no quartinho. 7777. Vai abrir. Aí lá no quartinho tem lá. Leitura bíblica. Você põe. Frequentar PG. Você coloca. Ir aos cultos de terça e de domingo. Coloca. Pega a arma. Fazer um ministério dentro da igreja. Pega a arma. Jejum e oração. Pega. Coloca. E aí você vai ver assim, procura. Mas eu preciso daquela arma letal. Aí está bem aqui assim, oração. Aí você pega a oração, coloca aqui, ó.
que é essa arma que o John Wick usa. E aí, querido, você chega para os seus inimigos, faz como Josafá. Pega a oração e começa. Eu poderia fazer um teste em Hollywood, né? Som e também, né, o ator aqui tá legal. Aí levanta a cabeça. Podia fazer, mas não vou fazer. Pega todas essas armas e toma posse da sua vitória. Precisa de quê? Culto, PG, leitura bíblica, ministério, jejum e oração. Vai orar, seu menino, para não falar outra coisa. Vai orar, meu filho. Vai orar, minha filha. Entra na presença de Deus, como eu estou falando para você, porque os olhos dele estão voltados para você. E ele está vendo isso hoje aqui. Essas pessoas de Melopac já aprenderam hoje isso. Você está aprendendo pela segunda vez. Esse sermão já foi pregado lá na igreja de El Sobrante. Você hoje precisa aprender. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que são feitas nesse lugar. Paulo escreve aos Tessalonicenses 5,17 o quê? Ore continuamente. Será que ele está doido da cabeça? Meu querido, eu quero dizer para você o seguinte: quanto mais rápido nos joelhamos na presença do Senhor, mais rápido o Senhor vem na nossa presença. Concluindo, faltando 20 segundos e mais 5 que eu tenho. Então não passei do meu tempo de pregação. Oração não é fuga, oração é estratégia espiritual. Diga comigo, oração não é fuga, é estratégia espiritual. É isso que a oração é. Estratégia espiritual. Vamos juntos derrubar os inimigos? Vamos, certo? Fazer a oração mais sincera que Josafá fez. Nós vamos fazer juntos agora. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Antes de nós cantarmos essa música, nós vamos ler um texto aqui para você. Presta atenção no texto. Não presta atenção no pessoal que está vindo, não. Abre os teus ouvidos agora. Pode vir na tranquilo. Fique quietinhos aqui. Só o piano. Então, com letra maiúscula, o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel. Filho, aí está aqui, ó, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel, trisneto de Mananiel. Por que isso? O que põe filho, neto, bisneto, trisneto? Para validar a profecia que aquele homem ia fazer. Ele não era um pastor qualquer como eu, que não tem pedigree de pastorado. Meu pai não era pastor. Meu avô não era pastor. Eram crentes, mas não eram pastores. Mas esse profeta, ele já vem da tribo de Levi, certo? O filho, neto, bisneto, trisneto. O triavô dele era gente, certo? Que fazia profecia séria. Então eu estou te dando aqui uma profecia séria para você. Escutem todos que vivem em Marim County, que vivem em Coxa de Madeira. E escuta você também, pela terceira vez estou pregando para mim. Você, pastor Ribamar. Assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa dos inimigos de vocês. Eles são enormes, pois a batalha não é de vocês, mas a batalha é de Deus. Ô, querido, você vai sair daqui de cabeça baixa? Não é possível. Sai daqui peitando todo mundo. O inimigo está na mão de Deus. Sai peitando. Não vai brigar com a sua esposa, não é ela não. São os principados da potestade. Aí, querido, mais uma coisa. Quando começaram a cantar, entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon
de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Eu aprendo aqui uma coisa que eu não falei, posso falar de outra vez para vocês. Que louvor não é música, como oração, não é opção. Louvor é arma letal de Deus para a nossa vida. Por isso que quando nós vamos cantar essa música que fala, Deus não rejeita oração. Oração é alimento.